E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos sobre editores de texto. Mas antes eu gostaria de lembrar vocês, né? Se inscrevam no canal, né? Cliquem no botãozinho vermelho para se inscrever em algum lugar por aí, não sei onde vai estar. Deixem um like no vídeo, comentários, caso queiram comentar. Ah, e lembrem-se de me procurar para tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso o arquivinho que eu criei para a gente ter uma noção daquilo que nós já estudamos, né? Então esses primeiros elementos aqui a gente já viu nos dois primeiros vídeos. E aí a partir de agora nós vamos começar a trabalhar com esses elementos que tem aqui para baixo, tá? Então hoje nós vamos ver, eu não vou entrar nessa parte de inserção de quebra por enquanto, eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu vou começar com essa questão dos recuos e tabulação, porque eu acho que isso talvez seja mais interessante, mais importante vocês entenderem inicialmente para depois entender o conceito de quebra, tá? Então vamos abrir aqui o nosso documento do Word. Vamos lá, abrir o Word. Vamos colocar em tela inteira aqui, né, para vocês conseguirem enxergar, né, para não ficar vendo só metade do vídeo, né? Então, vamos lá. Aqui o nosso trabalho, o arquivo que nós estávamos usando, né? Então, esse documento inicial. O arquivo que eu comecei, só para mostrar para vocês, vou dar 2 cliques, ele vai abrir e ele vai carregar aqui para vocês. Né? Então, eu estava falando no vídeo anterior a questão de correção, né? Então, ele vai aparecer aqui. Vamos apagar esses caras todos aqui, porque eu não vou precisar desses caras por enquanto. Deixar tamanho 12 ali, beleza, né? Então vamos abrir aqui só para lembrar. Então eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens, tá? Por que esses elementos são importantes? Porque muitas vezes a gente não compreende como que você vai formatar o trabalho, como é que você vai arrumar o seu trabalho para ele ficar com uma aparência mais agradável. Então muitas vezes a gente se preocupa somente com a fonte que está aqui e o tamanho da fonte e não se preocupa se ela vai estar bonitinha, a estrutura do nosso trabalho vai ficar bonita, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós temos aqui são os recuos. Os recuos, eu já tinha explicado quando eu falei da régua no primeiro vídeo, né? Então, quando eu falei um pouquinho da aparência do Word, eu já falei um pouco sobre a questão do recuo. Então, lembrando, o que são os recuos? Os recuos é a posição que vai ficar entre a margem e onde o nosso texto vai começar a ser digitado do lado esquerdo, ou onde esse texto vai terminar de ser digitado do lado direito, tá? Então, esse recuo ele vai ter ou na margem esquerda ou na margem direita. Não existe o conceito de recuo em cima e embaixo, tá? Isso não existe o conceito diretamente, tá? Mas a gente tem esse conceito de trabalhar com os recuos. E os recuos eles são trabalhados conforme a gente movimenta aqui pela régua que está aqui em cima, né? Então, lembrando aquilo que eu falei no vídeo passado, né? No primeiro vídeo. Então, aqui a gente tem um recuo de primeira linha, e o recuo à esquerda, e do outro lado nós temos o recuo à direita, tá? Então, o recuo de primeira linha é aquele recuo do parágrafo, então vamos começar a digitar aqui, por exemplo, esse é meu primeiro texto. Opa, eu apertei um Enter sem querer. Ele possui um recuo de primeira linha. E esse recuo indica onde o parágrafo começa a ser digitado. Então reparem que o recuo de primeira linha é esse espaço aqui. Esse espaço a gente não consegue colocar nada, tá? Então esse é o que está definido aqui em cima, tá? Eu posso remover esse espaço. Então quando eu clico lá com o botão esquerdo do mouse antes da palavra que eu estou digitando e aperto a tecla Backspace do teclado, né? Então só para vocês entenderem qual que é a tecla Backspace do teclado, é essa tecla que fica aqui em cima do botão Enter do teclado do computador, tá? Isso aqui se chama Backspace, é uma tecla que nós vamos para apagar, tá? Então, quando você clica lá antes da palavra, que você, no caso esse, e aperta Backspace, ele vai apagar aquele recuo, tá? Vamos voltar aqui porque eu quero manter. Então, esse é o recuo de primeira linha, tá? Além disso, nós temos os recuos da margem esquerda e da margem direita, tá? Então, isso aqui é a definição de recuo, tá? Além disso, nós temos o conceito de tabulação. O que é a tabulação?
Tabulação é um conceito que existe nos editores de texto, nas planilhas eletrônicas, para facilitar o espaçamento entre as palavras, né? Então a gente tem uma tabulação normal, que é quando você aperta a tecla espaço do teclado, então a tecla, o botão de espaço do teclado, então isso aqui é uma tabulação normal, né? Então quando você. Opa, deixa eu minimizar esse cara aqui. Aí. Quando você vem aqui e digita alguma palavra, então estou, e aí você aperta espaço e você coloca uma tabulação. Então, um espaço ali, digitando espaço, uma, espaço, frase, ponto. Beleza? Então, você colocou uma tabulação de um espaço. Mas em alguns casos, você quer trabalhar com tabulações que são mais precisas. Então, você vai usar uma outra tecla do teclado para fazer isso. Então, eu vou apertar um Enter aqui, tá? Eu vou apertar Enter novamente, eu vou apertar Enter, não, vou apertar Backspace, porque eu quero apagar o recuo de primeira linha. E qual a tecla do teclado que você vai usar para tabular com um espaço maior? Você vai usar a tecla Tab. Professor, no meu computador essa tecla não existe. Existe sim, tá? Ela só que geralmente, na maioria dos teclados, ela não vem mais com esse nome Tab. Ela vai vir com uma representação onde você vai ter uma seta para direita. Deixa eu vir aqui inserir. Cadê o objetos, só um pouquinho, deixa eu achar aqui, objeto, não. Ele vai vir assim, com uma seta para direita em cima e uma seta para esquerda embaixo, tá? Então ele vai vir aqui. Então ao invés de estar escrito tab, você vai encontrar uma seta para direita e uma para esquerda. Então esse é o nosso tab. O que esse botão faz? Ele insere uma tabulação maior do que um espaço. Geralmente a tabulação do tab está relacionada com o tamanho da tabulação do parágrafo, que é justamente esse espaço de primeira linha que nós deixamos aqui. Então, quando você vê esse espaço aqui, é um tab. Então, eu vou apertar tab aqui, olha só, ele deu um espaço completo, tá vendo? Então, eu coloco aqui, e ao invés de apertar espaço, eu vou colocar tab. Está, tab, uma frase com tabulação maior. Então, tá vendo que os espaços aqui eles ficaram maiores, tá vendo? Então, a vantagem de você usar o tab é que os seus espaços eles vão ficar sempre iguais. Então, você está digitando uma frase. Então, você apertou Enter e vamos lá. Aqui está uma frase sem tabulação maior. Então, reparem que as palavras elas vão ficar escritas sempre na mesma posição. Então, imagina que você está montando lá, sei lá, você quer montar um arquivo no seu trabalho, você quer montar uma coisa no seu trabalho para ficar as palavras todas bonitinhas, uma embaixo da outra. Então, você coloca lá, por exemplo, coluna 1, tab, vamos apertar tab 3 vezes aqui, né, 2 vezes, coluna 2, coluna 3. Então, você vai colocar aqui, palavra, palavra. Então, reparem que as palavras elas ficam sempre na mesma coluna, sempre bonitinho. Ah, professor, mas se eu puser espaço? O problema do espaço é, dependendo do tamanho das palavras, dependendo do espaçamento das palavras que você está colocando, esse espaçamento ele vai ficar diferente. Então, se eu tentasse fazer usando só o espaço ao invés do tab, não ficaria bonitinho. Tá? Então, esse é o conceito de tabulação. Tá? Depois nós temos o conceito de parágrafo, que é basicamente isso aqui que eu já falei. Né? Então você aperta a tecla Tab para começar a escrever o seu parágrafo. Então sempre que você estiver fazendo isso, você aperta Tab e digita alguma coisa. Este é um parágrafo, beleza? Quando você apertar Enter, ele vai para a página para a linha de baixo e você começa de novo. Este é outro parágrafo. E assim vai indo, tá? Então, isso é um parágrafo, beleza? Espaçamentos. Então, os espaçamentos estão relacionados a várias questões, mas principalmente quando nós falamos de espaçamento entre linhas. Então, vamos voltar aqui na página inicial, aqui em cima, certo? E aí nós temos aqui na guia, né, de página inicial, uma parte onde está escrito parágrafo. Vocês podem reparar aqui. E aí, um dos botões que tem aqui nessa guia, né, nessa partezinha do parágrafo, é esse botãozinho aqui, que ele tem uma seta para cima e para baixo, e aí você clica nele, ele vai te dar
várias opções ali. Então, opções de espaçamento 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3. Você pode definir espaçamentos personalizados, como você quiser, e espaçamentos antes e depois do parágrafo. O que são esses espaçamentos? Eles vão delimitar o espaço entre uma linha e outra. Então, quando você coloca, por exemplo, espaçamento 1, você vai ter um espaço simples entre uma linha e outra. Isso quer dizer que você vai ter que colocar mais texto na folha para que ela encha uma folha, né? Quando você coloca um espaçamento 1,5, você está dizendo que entre uma linha e outra você vai ter um espaçamento que é 1,5 maior. Então isso quer dizer que o espaço entre uma linha e outra é um pouquinho maior. Então reparando aqui, né? Vou selecionar essas duas linhas, vou vir aqui e vou colocar espaçamento simples. Olha lá, as linhas ficaram mais próximas uma da outra. Vou pôr espaçamento 1,5, as linhas ficaram um pouco mais distantes. Vou pôr espaçamento 3, as linhas vão ficando mais distantes ainda, tá? Geralmente nós usamos espaçamento 1,5, tá? Geralmente, beleza? Aí quando eu for falar da formatação dos trabalhos, aí eu vou explicar o porquê que em alguns casos a gente não usa. Além disso, nós temos essas opções de espaçamentos antes e depois do parágrafo. O que isso aqui quer dizer? Eu vou colocar espaçamento entre linhas, por exemplo, 1,5, mas eu vou colocar um espaço maior entre um parágrafo e outro. Então, toda vez que você terminar uma frase, apertar Enter e for para o próximo parágrafo, ele vai deixar um espaço maior entre aqueles parágrafos ali. Tá? E a mesma coisa a questão de remover, né? Você pode clicar aqui em opções de espaçamento de linha, que ele vai mostrar mais opções para vocês. E aí você vai ter as configurações. Então, primeiro nós temos os recuos, como eu estava explicando aqui, tá vendo? Ó? Recuo esquerdo, direito e especial, tá? Então, aqui são os recuos que nós temos, tá? Espaçamento antes e depois, aqui é o espaçamento de parágrafos, tá? Então, o padrão é deixar 0, mas dependendo como tiver configurado, você pode arrumar. E entre linhas, beleza? E aí, por fim, nós chegamos aqui na definição do espaçamento, nós temos também a definição do alinhamento, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, que é esse cara aqui, ó. O que é esse alinhamento? O alinhamento ele vai dizer como o texto de vocês vai ficar alinhado nas margens, tá? Então as margens, como eu expliquei lá, estão definidas pelas réguas, né? Então a margem esquerda, direita, superior e inferior. Então o alinhamento ele vai dizer como os textos vão ficar alinhados a essas margens. A gente tem 4 tipos de alinhamentos, tá? Esquerda, então o texto vai ficar alinhado na margem esquerda. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa primeira frase aqui que está mais fácil para a gente entender. Então eu vou vir aqui e vou colocar a esquerda, tá? Quando eu apertar OK, olha o que vai acontecer. Ah, professora, eu não vi diferença. Reparem que nesse caso aqui, né, vamos colocar aquele, pronto, né? A gente tem uma palavra maior, tá? Então, olha só, quando eu digitei aquela palavra ali, ele fez o que? Ele deixou um espaço enorme entre a última palavra que eu coloquei e a margem que está aqui. Então, isso é o elemento à esquerda. Eu estou dizendo que o meu texto vai ficar alinhado na margem esquerda. Então, se eu tirar esse parágrafo inicial, fica mais fácil para a gente visualizar. Então, olha só o espaço que tem aqui entre a última palavra e a margem, tá? Então, são aqui mais ou menos 1 centímetro de espaço que vai ter aqui. Então, esse é o alinhamento à esquerda, tá? Nós temos o alinhamento centralizado. Então, se eu apertar OK, aquele texto que eu estou usando ele vai ficar centralizado bem no meio da minha folha, né? Com base nas margens que eu defini. Depois nós temos alinhamento à direita. Então, reparem que agora o texto vai se movimentar para a direita. A margem do lado esquerdo não vai ser obedecida, mas vai ser obedecida a margem do lado direito. Então, tá vendo? Ó, o texto acaba na direita, mas não começa na esquerda. Mesmo esquema da outra. E por fim, a gente tem o justificado, que é o que estava por padrão aqui quando eu comecei. O que é o justificado? Ele trabalha de uma forma que o texto vai começar exatamente na margem esquerda e vai terminar exatamente na margem direita. Como que ele faz isso? Ele faz uma divisão automática dos espaços para permitir que o texto possa começar e terminar nas margens, tá? Então, desse jeito, ele faz com que ele fique mais bonito, vamos dizer assim. Tá? Esse é o padrão, tá vendo? Quando eu apertei o Tab aqui para colocar um parágrafo, ele jogou a palavra recuo para baixo e a palavra aquele continuou terminando lá no final, tá? É isso. Beleza, gente? Então, essa parte de recuos, tabulação, parágrafos e margens tá finalizada.
A parte de margem eu vou trabalhar um pouquinho mais quando eu for falar da estrutura do trabalho em si, né? Quando nós formos falar de formatação do trabalho, usar as normas da BNT, que a gente tem que entender um pouquinho da questão, mais um pouquinho sobre a questão das margens, beleza? De novo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vão aparecer cards em algum lugar para vocês possam visualizar a playlist. E obrigado. Até o próximo vídeo.